Vamos lá, vamos lá. Boa noite. Quem já tá por aí, vai me dando um olá. Vamos colocar um filtrinho aqui para ficar mais bonitinha. Quem tá aí já vai me dando um oi. Vai me dizendo se o som tá legal. Olha lá, Te Vejo em Portugal já entrou. Olha só, o meu tio Valderi, lá de Londrina. Quase que eu falei Curitiba, hein? O som tá ok, Ricardo? Que bom. Vamos ver quem mais tá aí. Marcelo, seja bem-vindo. Daqui a pouco a gente tem a nossa convidada. Como é que tá o som? Tá legal? Tá bem aí? Tá falando do Marcelo, aqui está bem atrasado. Ah, que bom que tá tudo certo, tio. Vamos lá, o Arthur também entrou. Vi que a nossa convidada também já entrou. Gabriel, sempre aqui me acompanhando. Um abraço. Priscila, sejam todos bem-vindos à nossa live hoje. Vamos conversar sobre as escolas públicas em Portugal. E aí, vamos ver se eu já consigo adicionar a nossa convidada para a gente não perder muito tempo, porque a gente tem muito assunto para conversar. Olha, o pessoal de Ubatuba, André, que legal, seja bem-vindo. Para você também, Gabriel, ótima noite. Para Joana também, vamos lá. Eu já vou convidar aqui. Se prepara, Gisele, já tá ok? Vamos lá. Está entrando. Mandou 50 perguntas, mandou muita pergunta mesmo, Priscila, mas é isso mesmo, por isso que a gente já gosta de colocar a caixinha. Oi, Gi, tudo bem? Oi! Peraí que eu tenho que botar um filtro, eu tenho que ficar gata. Peraí, Então né? coloca, Agora tô bem. né? Colocou aí? Ajeitou? Ajeitei. Ah, então tá bom. O som tá Ai, legal? boa Tá noite ouvindo para bem? todos e para todas, né? Não sei se tem homem aqui. Tem sim. Ó, eu vi que o teu pessoal já tá aí. Rosana, Ah, que bom, que bom. que Vibrações aí, legal. gente. Tô nervosa. Não fica, não é tranquilo. Bom, eu até ia apresentar você, Gisele, mas eu deixei por tua conta. Você se apresentar, contar um pouco para todo mundo aí, que eu fiz a maior propaganda que você tem 4 filhos. Nossa. Isso é o E, terror dos órgãos públicos aqui quando vão me atender. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu tenho 4 filhos, como você já disse. Um de quase 18, um de 10 e dois de quase 4 que vão fazer agora. A gente veio para cá em janeiro, 1 de 2019. Então, nós já fizemos 2 anos aqui. E viemos do Rio de Janeiro. Eu morava no Recreio dos Bandeirantes. Eu vim muito por conta da violência, infelizmente, do Rio. E porque eu tenho filhos muito pequenininhos e ficava muito preocupada com o que a gente estava vivendo lá. Então, essa foi a minha busca, a inicial, né? A gente tem uma escala. E aí a tá. gente vai descendo, né? Enfim. E cá estamos, né? Então, na verdade, assim, você já foi até engatando aí toda a nossa conversa. O porquê que você procurou Portugal, né? É como todo mundo, eu também foi exatamente nessa situação. Questão. E como é que você chegou no Algarve, primeiro? Então, o Algarve foi escolha do meu marido, do Ícaro, porque ele me conhece mais do que eu mesma. E, e aí ele falou: não, vamos para o Algarve, porque é um lugar que você não vai demorar a se adaptar por conta do Rio de Janeiro, e aí por conta do clima. E quando a gente pesquisou, né, de valores, porque a gente vai para a segunda escala, valores.
A Claro. gente queria muito Albufeira. Ele, por me apresentar, né, aquele ambiente maravilhoso, lindo e tal. Só que a gente foi para a segunda escala. E aí eu digo que Portimão que me escolheu, mas eu confesso que lá no Brasil eu ainda falava assim, não, vamos para o norte, porque de repente é mais barato e tal. Graças a Deus ele não me fez eu fazer essa escolha, porque senão eu acho que eu teria desistido, porque eu não sou muito do frio. Eu sou assim, aquela coisa de ir, aproveitei, gostei, um beijo e tchau. E volta para o meu calor, eu fico mais alegre, as crianças também ficam melhores. Então, eu, né, para minha família, eu acho o local ideal foi esse aqui, que é o É mais verdade. próximo do que eu vivia. Então, assim, para mim, fez todo sentido vir para cá. Para carioca, né? E assim, eu não sou carioca, eu sou curitibana. Eu falo que eu tenho um quê de carioca Você porque vivi 7 anos lá. Mas assim, grande parte das pessoas que a gente conversa é justamente esse motivo, né? É o clima, que é é. favorável aqui E, para o nós. clima aqui não tem sombra de dúvida. Tanto que, assim, eu tenho as minhas crises de surto no inverno. Porque, a gente escuta muito falar, né, das pessoas que vivem no frio, que fica deprimido, que fica melancólico. E eu achava assim, besteira. Pô, eu vou, né? Eu, alegria e nada, assim, influencia sim. Se você não está habituado e tem esse íntimo que não vai rolar, você vai querer ir embora, porque é um fator, assim, bem determinante. É o clima. Depois vem as outras coisas que vem pesando, a saudade, nananã. E aí, muitas das vezes, a gente meio que julga as pessoas que vão embora por conta disso. Mas, assim, é muito complicado. Para gente que mora fora, né, hoje em dia, é a minha primeira vez morando fora, eu vejo que pesa e dói, e você fica melancólico. E aí você acaba, de repente, tomando uma decisão de voltar por conta disso, que vai pesando, né? É aquela gotinha que vai enchendo o copinho. Mas, passando isso, só tenho que, né, agradecer. E, igual eu falei hoje, tá vindo o verão, e aí eu fico mais feliz, eu fico toda solta e segue o baile. É verdade, é isso mesmo. Eu faço das suas as minhas palavras, porque para mim também é assim. Eu vejo que o clima influencia muito. E no verão a gente tá sempre, né, com muita coisa para fazer, muito animada, e a coisa pega mesmo é no inverno. Então, olha só, tô com o meu contra-regras aqui, Ai, Ricardo, tá que me bom! Eu monitorando. tô aqui sozinha. Você é uma pessoa É, chique. ele Quero tá crescer aqui, e ser assim. eu também. Ele tá aqui já me policiando no nosso tempo, porque a gente fala É, muito. Mas então, olha muito. só, Gi, a gente falando, né, do clima e tudo, e conta para nós agora como é que foi esse processo quando você chegou aqui. Os gêmeos eram pequenos, né? Como é que Sim, você tinha 1 ano começou? para 2. Então, dois. E ainda assim, na verdade, 4 filhos, gêmeos, com quase 2 anos assim. Como é que você começou a gente quer saber assim, como é que você começou essa busca das escolas? Quer dizer, antes de você chegar aqui, eu acredito que você já tenha feito uma pesquisa das escolas lá no Brasil. Ou eu sei que você já escutava alguns canais, né? Tipo assim, você Sim, já tinha sim. uma referência, então você já veio para cá, para o Algarve, com uma bagagem em relação à escola, De porque muita assim, informação. né, duas coisas que preocupam muito, As principalmente mãe, né? mães. É. É casa onde você vai morar e as escolas, né? Que onde teu filho vai estudar. Então a gente tem muito essa preocupação. Então eu imagino que você já tenha, quando você chegou aqui, você já chegou com essa bagagem de informações. E como é que foi? Assim, para quem que eu vou escolher a escola primeiro? Quem era a prioridade? Como é que você fez, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho para a gente desse processo. E aí, se você quiser começar, eu não sei se por qual você vai começar, se é pelos gêmeos ou pelo Eu domingo vou mais velho. indo.
E aí você vai, se eu esquecer de alguma coisa, você fala, ó, você esqueceu de tal filho, porque é muito filho. Mas vamos lá. Lá no Brasil, eu tentei fazer contato com algumas escolas, sem sucesso. Eu até super entendo, porque assim, é muita gente, né? Enfim, uma pessoa que não tá nem aqui, a louca, tá, enfim. E aí, quando a gente chegou aqui, na verdade, a gente, como eu falei, Portimão que me escolheu. A gente não ia morar aqui, a gente ia para outro município, outro bairro. Eu fico meio confusa. Só que eu me encantei por aqui. Eu falei pro meu marido, eu falei, olha, é aqui que eu quero ficar, porque aqui tem shopping, aqui tem mais coisas, e eu sou urbana e ele é meio rural. Falei, não, é aqui que eu quero. E vi logo a escola para as crianças, não teria que ter aquele deslocamento, porque aonde ele queria morar, o mais velho teria que se deslocar para cá, porque aqui só aqui teria. Então eu falei, não, eu tenho que ter um local, já que eu vou ficar sozinha, né, com eles. Para quem não sabe, meu marido trabalha embarcado, eu tenho que estar ali tudo à mão, né? Somos duas. E aí eu falei, não, então é aqui. E o primeiro passo para quem chega aqui é até onde morar. Porque quando eu cheguei, eu tinha uma casa temporária e eu fui até na escola, porque já sabia que eu teria que ir num tal do agrupamento. E fui no Sneak Bar perguntar onde era o agrupamento. E você vai perguntando, né? Quem tem boca vai a Roma. E aí, numa dessas andanças procurando apartamento, eu e meu marido, a gente perguntou. E uma senhora foi e informou pra gente, falou, não, ó, você tem um agrupamento ali, você vai ter que ir lá, você vai ter que se informar e tal. Assim a gente fez. Nesse primeiro momento, a gente meio que não foi atendido muito bem, não foi dadas informações, porque ela perguntava muita coisa e eu não tinha. Ah, vocês moram aonde? Aí eu explicava, a gente está morando na Praia da Rocha, mas temporário. Ah, não, então não pode. Aí a gente meio que não entendia. Depois a gente foi entender. Num segundo momento. E aí, passaram-se 20 dias, eu consegui minha casa, entre aspas, com um contrato de 1 ano, né, a longo prazo, e eu voltei no agrupamento. Eu falei, lá na Teixeira Gomes, eu falei, olha, eu quero saber informação, porque eu tenho 4 filhos, eu preciso matriculá-los e tal, como é que faz, como é que deixa de fazer. E aí foi me orientado. A primeira pergunta foi, aonde a senhora mora? Aí eu moro em X lugar. Aí ela foi falando, não, então aqui é o agrupamento que você tem que matricular as crianças. E aí me deu uma lista de documentos. Eu falei, não, eu tenho todos. Aí ela, você tem isso? Eu tenho. Apostilado, tá? Passaporte, eu tô, não sei o quê. E aí a gente entregou. Aí eu vou começar agora, vou entrar no do Matheus, que o processo do Matheus foi rápido, porque ela me disse assim, se você escolher um curso, me deu um folder, eu até procurei o folder, mas eu não encontrei. Que tem aqui, a gente tem vaga. Mas se você escolher um outro curso que esteja lá numa outra escola, que é a Poeta, não tem vaga. Você vai ter que aguardar, você vai ter que mandar para o Ministério da Educação para vir a resposta. Aí eu falei, não, tudo bem, me dá o folder que eu vou estudar com o mais velho e vou ver o que ele quer. Então a gente escolheu um curso bem abrangente, que na faculdade ele pode ser advogado, ele pode prestar vestibular para um monte de coisa. E aí a gente voltou lá, e eu já estava com o contrato do arrendamento, né, do aluguel, e a gente levou, aí a gente levou também o passaporte, PB4, o histórico apostilado, já veio do Brasil, o histórico e a declaração. É muito importante, porque eles são muito criteriosos. Eles querem todos estudando, mas tem que estar com toda a documentação certinha. E aí ela só falou assim o seguinte, ela falou assim, olha, ele vai entrar de imediato, mas aqui a gente tem uma equivalência a se fazer. Você vai ter que pegar esse histórico e mandar para o consulado. Pois bem, brasileira que somos,
bem desconfiada, porque tenho um pezinho em Minas, minha mãe é mineira. Ô, Gi, peraí, só um pouquinho. Vou ter que te cortar aqui. Tem um Tá, pessoal fazendo umas perguntas. Eu vou pedir para tá. colocar essas perguntas na caixinha, que aí no final, assim, faltando A uns gente 10 minutinhos, responde. a gente Tá, responde. Mas tá só bem. aproveitando que eu já fiz essa paradinha aqui, eles perguntaram que mês que você chegou. Você chegou em janeiro, né? Janeiro. Tá, Primeiro de então, janeiro. 1º de janeiro. Tá, Eu primeira passei pergunta. o ano novo voando. Foi a experiência Tá. mara. E outra coisa que acho que foi até a Priscila que perguntou, né, Ricardo? Ricardo está anotando aqui para mim. Se o Ah, agrupamento não é particular, tá? A Priscila perguntou para mim e não. perguntou, não é. Depois que a Gi falar, a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho como é que funciona essa estrutura das escolas aqui. É. Pode seguir, Gi. Vamos lá. Então, escola pública, tá, gente? E aqui funciona da seguinte maneira, diferente do Brasil. Na escola pública, na particular, não. Na particular, você pode morar aqui e estudar lá na China, se você quiser. Se tiver, né, como ir. Se tiver vaga, Mas, né? mas a pública, não. Eles que determinam aonde o teu filho vai. Ah, eu quero a escola X, porque eu vi no ranking do não sei da onde. Não, não vai. Vai para aquele que a instituição te mandou. Você tem direito de escolher 5 instituições. O ensino médio, né, que é o secundário aqui, não tem 5 instituições para poder você indicar. Então, acho que são 2, se eu não me engano. É a tal da Poeta e a Uhum. Teixeira Gomes, que é o que meu filho está. Uhum. E ainda depende, assim, tem cursos que tem lá que não tem cá. Então, meio que você escolhe e não escolhe, né? Já o outro ciclo, que é o do meio, né, o do meu segundo filho, já não, você tem 5 opções. E aí eu já entro no outro, né? Já vou entrar no que tem 10 anos hoje. Quando ele chegou aqui, ele tinha 7 para 8 anos. Ele fez 8 Não, minto. Ele fez 8 aqui já. A gente chegou dia 1º, ele fez dia 14 de janeiro. E aí você chega na escola, nesse mesmo agrupamento, você dá sua residência e ela vai dizer: olha, eu tenho XX escolas. Você pode escolher 5. E a primeira opção, não tem vaga, a segunda opção vem pro primeiro lugar. E assim vai, até chegar na 5. Não tendo vaga, que foi o que aconteceu com meu filho, o Miguel, não tendo vaga nessas 5, fica a critério do Ministério da Educação. Ele diz, ele bate o martelo: ah, não, eu quero que ele vai entrar na escola pim-pim-pim-pim. E ele vai entrar. Mas ele não fica sem estudar, né? Que, assim, Não, não se fica. chegou. Assim, ela me explicou muito bem. Ela falou: mãe, pode demorar um pouco, porque já estamos em janeiro. É como se fosse um trem andando. E eu cheguei querendo pegar esse trem. Então, assim, é quando teria oportunidade. Mas ia ter, que eu ficasse despreocupada, porque teve dias de eu passar lá todo dia. E aí, dona Carla, a vaga? Porque o mais velho já estava estudando. Aí ela, dona Gisele, fica calma. Eu, não, eu tô calma, né? Tô calma. Mas, enfim, eu passava lá e enchia o saco. Mas eu entendi depois, assim, de um tempo, que demorava. E tanto que ela falou assim, tanto que nessas minhas andanças procurando apartamento, eu tinha visto uma escola. E eu tinha gostado muito. Eu passava nessa escola e eu falava assim pro Ícaro, pro meu marido: eu quero que o Miguel estude nessa escola. Eu não sei, mas por quê? Eu não sei por quê. Eu acho que ele vai ser bem acolhido. Meu instinto de mãe tá dizendo que aqui vai ser melhor para ele. E assim eu falei para dona Carla lá, eu falei, que é a chefe do departamento. Eu falei: dona Carla, olha, ele tem, né, algumas dificuldades. Eu gostaria muito que ele fosse para uma escola acolhedora. Eu sei que é difícil para você, né, falar, X escola é ruim ou não.
Mas eu gostei muito daquela escola e tal. De cara, Michelle, ela falou assim pra mim: não, lá não tem vaga. Lá é disputadíssimo. E você ainda chegou em janeiro? Aí eu falei: olha, pra Deus nada é impossível. Aí foi quando ela me explicou. Ela falou: ó, você tem 5 opções. Eu falei: mas eu não conheço escola nenhuma. Como é que eu vou dar essas 5 opções? Ela já veio com um papelzinho com a listagem. Aí eu falei, virei pro Ícaro e falei: então você coloca do jeito que tá aí. A primeira escola é aquela, né, que eu queria. A segunda você bota aí o que você quiser, do jeito que tá no papel e tal. Assim ele fez. Aí, quando eu entreguei, que ela viu que eu estava muito angustiada e tal, por conta do processo todo do Miguel, aí ela virou para mim e falou assim: Gisele, o que vai acontecer é o seguinte: se não tiver escola vaga na quinta escola, o Ministério da Educação, ele vai falar que a primeira ele tem que entrar. E acabou. Como eu sei que não tem vaga em nenhuma, tipo assim, fica calma que o que você quer vai acontecer. E assim foi. Final de fevereiro, eles estavam me ligando e pedindo para que o Miguel já comparecesse na escola e que eu levasse para ele começar a estudar. Aí eu conversei com a professora, né? Levei toda a documentação, aquela pasta e tal. E foi assim, foi muito bem acolhido. Eu acho que quando perguntam de adaptação das crianças, as crianças elas se adaptam muito melhor do que a gente. Eu confesso que eu demorei um pouco para me adaptar. Às vezes eu saía vagando pelas ruas e sozinha, né, por não conhecer ninguém, e ficava assim, meu Deus, né? O que eu tô fazendo aqui e tal? Porque só tava eu e meu marido e meio que a gente pirava, né? Mas ele super animado, eu conversei com a professora e graças a Deus ele se adaptou muito bem. O mais velho nem se fala, né, gente? Adolescente é esquisito, mas são todos esquisitos, tá tudo certo. Mas é isso. E a questão me perguntam também de sofreu bullying. Gente, todas as crianças são cruéis. Aqui na China, no Rio, em Salvador. Né? Perguntam muito sobre preconceito. Eu não digo que foi preconceito que ele sofreu. Mas assim, no início, quando as crianças perceberam que ele tinha dificuldade e tal, só teve um menino que falou alguma coisa e ele veio muito triste, porque o Miguel ele é muito sensível. Mas bastou falar para a professora me perguntou, eu falei o que aconteceu, eu falei: olha, eu só não quero que ele regrida, porque eu fico com muito medo e tal, de estar aqui, né, um país que a gente não conhece. Ela conversou com a turma, nunca mais. Pelo contrário, assim, eles ajudam o Miguel. O Miguel vai super feliz. Hoje em dia ele entra 9h15. Ele acorda às 7, sozinho, se arruma. E ele não perde horário. Eu perco, ele não perde o horário. Então, assim, adaptação, gente, de filho pequeno é super tranquilo. Agora, os adolescentes, cada um reage de uma maneira. Tem uns que chegam aqui revoltados, outros não. O meu é mais de boa. O teu é paz e amor. Eu costumo dizer que, assim, eu acho que quanto mais cedo a gente, né, imigrar e com as crianças, e quanto mais novas elas forem, menos trabalho a gente vai ter. Porque para eles é mais fácil, eles não têm ainda aquele preconceito, né? Eles não Sim, carregam. tanto que os gêmeos não é muito mais estão com a tranquilo. gente, tá no convívio. Então, assim, todos os perrengues que a gente passou para os gêmeos, gente, acho que eles nem vão se lembrar do que foi feito. Então, Agora,
A gente fala, né, assim, porque é importante nesse processo de transição, a gente tá saindo, né, largou uma vida toda, que nem eles. Você tem um adolescente, eu Amigos. também tenho, né? A gente largou amigos, eles largaram amigos. É muito difícil para uma criança e para um adolescente fazer essa transição, né? Então, assim, a conversa, a participação, a escolha, a gente vai conversando e depois que a Gi, né, finalizar a parte das crianças, eu vou contar um pouquinho como é que foi a minha experiência com os meus filhos aqui. Mas eu vejo que quanto mais velho, e escuto isso de todo mundo, a Sim, dificuldade é maior. sim, não, com certeza. É, lógico que assim, quando a gente decidiu, né, fazer essa mudança, o mais velho era o único que sabia, até porque, né, os gêmeos não entendia nada, mas o Miguel eu poderia ter falado alguma coisa, mas eu optei a não falar. Por quê? Uhum. Ele é extremamente ansioso. E assim, antes de vir para cá, a gente pensou em ir para outro lugar. Graças a Deus, né? Deus sabe de todas as coisas, não deu certo. E aí eu falei assim, como é que ele vai lidar com essa frustração? Porque uma coisa é eu falar para o Miguel assim, ó, Miguel, eu vou fazer tal coisa. Se eu não fizer, meu Deus, eu vou escutar. E o mais velho não. Então a gente sentou com o mais velho, a gente conversou, a gente perguntou a opinião dele, até porque ele tinha uma Uhum. namoradinha lá. Então a gente ficou preocupado de pintar aquela revoltinha. E eu não queria, eu já teria problemas demais, né? Porque a imigração no início ela é um pouco difícil. Eu digo que tudo, né? Como tudo na vida. Eu morava em Nova Iguaçu, quando eu fui morar no Recreio, eu tive uma adaptação também bem dolorosa, que eu digo, que eu sempre falo que eu pegaria a minha mudança toda, enfiaria dentro do caminhão e voltava para Nova Iguaçu, onde estava a minha família. Porque a gente. E olha que era no mesmo, né? Era no Brasil. Imagina em outro lugar que você não conhece ninguém, você teria que atravessar o oceano novamente. Enfim, coisas acontecem e você tem que estar preparado para isso. Imagina eu com um adolescente revoltado aqui. Olha como ficaria a minha vida. Então, assim, a gente conversou bastante e ele super entendeu. Ele falou: Não, mãe, vamos. Vai ser bom para mim. Ele entendeu que ia ser bom para ele. E eu sempre deixei muito claro para ele, deixo para as crianças, agora para o Miguel, que nós não somos árvores para criar raiz fincada no chão. Hoje tá bom aqui, que bom. Mas amanhã, se não estiver, cara, valeu, sabe? Os 2 anos eu vou levar, né, vou contar para os meus netos. Olha, morei um dia em Portugal. Então a gente tem que tirar isso pra gente, para a imigração ficar mais leve, porque senão a gente pira. É verdade. É verdade isso. A gente sente muito esse peso nas costas, né? Porque o que eu mais escuto é isso também. Ah, mas e se não der certo? Se não der certo, você tem que voltar se não der certo. Porque se você fica muito naquilo, não, eu tenho que dar certo, eu tenho que dar certo, as crianças têm que se adaptarem, eu tenho que achar casa, eu tenho que fazer isso, fica uma pressão muito grande, fora todo o conjunto de coisas que a gente já tem que, né, ir conduzir. Fora as confusões do dia a dia, os problemas que vão aparecendo, fora as noias que a gente tem, enfim, administrar marido, porque tá fora, ou tá aqui, e o que a gente conversou outro dia, né? A gente que trabalha com esses maridos doidos que trabalha embarcado, né? A gente já tem uma locomotiva. Quando eles chegam, já bagunça tudo de novo, e eles acham que a gente tem que estar naquela marcha lenta, e a gente, não, ó, acelera, que eu já tô no bonde, eu já tô indo, entendeu? Então, já tem esse monte de coisa, e ainda tem migração, né? Então, a gente tem que preparar, sim, os nossos filhos. E preparar também para que, não deu certo. Minha mãe sempre disse essa frase, porque quando eu contei para ela, ela foi a primeira. Não, você vai, você vai, você vai. Eu falei, não, ok. Mas, e mãe, se não der certo, ela, minha filha, já deu. Mesmo se você ficar lá um dia que for, já deu, já é maravilhoso. Você viveu uma experiência, você sabe do que você sentiu. Então, assim, eu levo isso para eles, então para eles tá muito tranquilo.
Lógico, de vez em quando, igual nessa pandemia, bateu aquela coisa do meio. Ah, eu não tenho amigos, não sei o quê. Aí, né, coração de mãe, ai, né? Eu já tava no frio, já tava na pandemia, aí surta. Aí digo que quero ir embora, que não sei o quê. Mas depois a gente, bem racional, a gente põe no raio da balança. Por isso que eu falo, tem que ter listinha. Por que que veio? Por que que eu vim? Realmente, tá fazendo sentido eu estar aqui? Não está? Se não tiver, gente, cara, o mundo tá aí para ser vivido, para ser, sabe, desbravado, vamos dizer assim. Hoje eu tenho essa cabeça, né, amores? Com Já não certeza. tinha. É por aí mesmo, né? Engi, e como é que foi o processo dos gêmeos na escola? Porque os gêmeos é assim, eles, né, para quem não sabe, aqui em Portugal, a escola é obrigatória a partir dos 6 anos. A 6 escola, anos. a gente está falando da É. escola pública, tá? Então, a Sim. escola pública é obrigatória a partir dos 6 anos. Antes disso, o governo não tem obrigação em dar uma escola pública, né? Então, para o infantário, para a escola, creche, é escola particular. Como é que foi para você arranjar a vaga, né? Porque você, com 4 filhos, você ia ter que dar um jeito de pelo menos eles ficarem um part-time, um período para você poder ir organizando a tua vida. Como é que foi para você escolher essa escola particular? Você já sabia desse processo que você ia chegar aqui, não ia conseguir uma escola, um infantário público? Como é que foi esse processo dos gêmeos? Então, dos gêmeos foi o seguinte: a gente sempre escuta falar, mas a gente nunca acredita. Acha, ah, não, na minha vez vai ser melhor. E não. Inclusive, hoje eu estive lá no salão da nossa amiga, da Carol, e tinha uma portuguesa lá e falou. Ah, eu não É, sabia. ela tá aqui. E eu falei, poxa, quando eu fui perguntar, né, para dona Carla, aí a dona Carla falou: Ih, Gisele, olha, sem chance, vaga na pública não tem. Aí eu pensei, falei, não, tudo bem, então eu vou pagar, vou para particular. E aí veio a minha surpresa, porque não foi tão fácil assim. Eu peguei minha agenda, eu procurei, e foram 8 escolas que eu escrevi os gêmeos. 8. E só isso em fevereiro de 2019. E só veio a me chamar final de 2019. Quase um ano, né? Quase um ano. Porque eles entraram mais ou menos em dezembro. Porque aqui é o seguinte: tem algumas escolas que têm uma coparticipação com o governo que paga uma porcentagem e tal. Eu não vou entrar nem nesse mérito, porque assim, eu não entrei nessa fila. Só que o que acontece? Quando as portuguesas ou as pessoas que estão vivendo aqui engravidam, elas já se inscrevem nessas escolas particulares, tá? Particular. Elas se inscrevem, ficam na fila. Quando essa fila vai andando, ela já está com o bebê e aí ela consegue a vaga. Uma dessas escolas, que aqui é bem famosa e tal, e eu já entrei na fila 3 vezes. Porque todo ano você tem que entrar, né? E nunca fui chamada. Dentre dessas outras 8 escolas que eu escrevi eles, surgiu uma vaga e me chamou e me perguntou: ah, a senhora ainda está interessada e tal. E aí eu fui coloquei, né, porque eu precisava resolver as coisas. E aí eu consegui essa vaga, eles estão estudando até lá, até hoje lá. Mas não foi tão fácil assim como a gente pensa, não. Como é no Rio, a cada quadra tem uma escola particular e eu quero X, Y, Z, tem a da mais cara, a mais barata. Não, mesmo as mais salgadas, tudo igual, gente. Você entra numa fila e você fica esperando. Obrigação do governo, como você mesmo disse, é a partir dos 6 anos. Então, você tem essa possibilidade, em abril, abre as inscrições das escolas, né, de todos os segmentos, de todos os ciclos, e você pode inscrever seu filho lá.
Por exemplo, a partir de agora, que eles já vão fazer 4 aninhos, eu já posso escrever. Vai ter vagas, Gisele? Não sei. Eu rezo que tenha. Porque eu quero que ele introduza, porque as escolinhas aqui públicas, elas são muito boas. Elas são muito boas. Vou começar a comparação do mais velho. Quando a gente foi pegar o cronograma dele, de disciplina e tal, que veio equivalência, lá na escola, o Matheus só cumpriu porque ele estudava numa escola muito top no Rio de Janeiro. Tipo, inglês e espanhol. Ele só tinha porque ele estava nessa escola. E tinha Deus muito cedo. Então, tinha Deus do 5º ano. Se ele não tivesse, ele não iria. Ele teria que pagar essas matérias. Ele teria que estar nivelado com o pessoal daqui. Então, você vê que é bem puxado. Não vou entrar no mérito se é melhor ou pior, porque, né, não estou aqui para isso. Eu acho que cada um sabe. Eu acho que é uma oportunidade, sim, independente do país que você vá. Você tem que ter, sim, essa visão que Portugal, por mais que as pessoas falam que é um país pobre, não sei o quê, não sei o quê, é um bom país para você abrir as portas, abrir a mente para o mundo. Não estou dizendo que você tem que, sabe, volta à história da árvore. Gente, né? É um ponto de partida. Até para os jovens mesmo, e eu falo muito isso para o mais velho. Olhe para o horizonte. E é isso. E o do Miguel nem se fala, porque assim, eu já vinha com uma expectativa, né, lá do Brasil. A neuropediatra dele já tinha me falado, ela tem parente aqui em Portugal. Ela falou que para ele a escola realmente para ele, gente, que é um caso específico, foi a melhor coisa e realmente está sendo, porque assim, o desenvolvimento dele está muito melhor, porque as escolas em todos os países, elas são desenvolvidas para 99% das pessoas. Ele está incluso naquele 1% que não se enquadrava no sistema lá da onde eu morava. E aqui, ela já tinha me falado que era um outro sistema, né? E ele está se enquadrando muito bem. Então, assim, para mim, né, como mãe, a gente supera os outros probleminhas ínfimos que tem. Vai ser sempre assim, né? Vai ser sempre uma balança e a gente que vai ter que ir medindo e ponderando o que compensa e o que não compensa, né? Compensa, verdade. É isso mesmo. Mas assim, eu pedi até para você falar mais sobre essa situação dos gêmeos, porque quando a gente vem do Brasil, a gente vem com uma mentalidade de que a escola particular estou pagando, então eu consigo ela de imediato, né? Aqui não. E eu Então, achava que sim, porque, tipo, eu estou pagando, eu vou pagar, eu vou ter vaga. Não necessariamente. Você entra numa fila e tá arriscado de não encontrar. O que as pessoas, assim, nesse inteirinho vão fazendo procurando AMAs, né? Que eles chamam aqui, que são as pessoas que cuidam de crianças nas suas casas e deixam, né, naquele período que você precisa. Só que no meu caso, eu não conhecia ninguém, logo não teria indicação, e logo são 2, né? São 2 crianças. Então, falei, gente, vou ter que ser aquelas mães de antigamente que bota embaixo do braço e vai arrastando, e assim eu fiz. Até, né, vira a vaga das crianças. É importante a gente falar, né? Porque tem várias situações. Você às vezes chega aqui e de imediato você já precisa trabalhar e tá com uma criança pequenininha. Então você pensa, não, eu vou imigrar, eu vou ver a questão da casa, eu vou ver isso, eu vou ver aquilo e vou colocar o meu filho na escola e aí vou sair procurar emprego. Então, isso é uma coisa, né, que a gente se depara muito com essa situação. Eu acho importante a gente falar justamente por isso.
e, né, que não é tão fácil. O Ricardo tá me Não. mostrando o tempo aqui. Não, a gente ainda tem tempo. Então, Não é tão fácil. Não é, então, essa e busca, né, é complicado. e a gente acha, igual você falou, assim, por ser privado, É. eu vou encontrar fácil. E não é bem assim. É isso mesmo. Para nós aqui aconteceu da seguinte maneira: nós chegamos em Portugal final de maio e a gente lá do Brasil também começou a fazer pesquisas das escolas, então eu precisava de duas. A Bárbara veio depois, né? Então, dos meninos. Eu vim com Uhum. o Arthur tinha 14 anos, 14 anos, e o Augusto tinha 10. É, isso mesmo. Então, o Augusto ia. Tá até confundindo as idades já. O Augusto ia para o quinto ano e o Arthur para o nono. Então, o que que a gente fez? Lá do Brasil, a gente começou a olhar as escolas, olhar o ranking, né, das escolas. A gente sabia, a gente vai para o Algarve, não sabia ainda ao certo o conselho. Aonde? Mas assim começou a dar uma mapeada na pontuação, e depois que a gente chegou e decidiu por Portimão, a gente sabia que na situação do Arthur, em breve, ele teria só duas opções de agrupamentos, né? Que o secundário, só duas opções aqui. E o Augusto Uhum. teriam outras opções. Mas assim, Sim, a gente já foi fazendo essa pesquisa e até o que que aconteceu? Surpreendentemente, a escola que a gente viu que era que tinha pontuação maior no ranking, depois que a gente chegou aqui, não foi a que a gente mais gostou. Então, assim, por mais que você faça essa pesquisa de longe, né? Claro, você faz a pesquisa para saber também qual que é a documentação que você tem que trazer, porque você tem que vir com tudo certinho, o que é aham, postilado, o que é declaração, né? O que que eles precisam para poder fazer a matrícula. Mas quando você chega aqui, eu acho que nada melhor que você ir nesses agrupamentos e sentir um pouco a sim, presença, né, dos alunos, da escola, porque é só você vivendo isso que você vai ver. Não, eu quero, que nem você falou, eu passava na frente daquela escola e sentia que o Miguel, queria que o Miguel estudasse ali, porque ali você sentia que ele ia ser bem bem acolhido, acolhido. ele ia, né? Exatamente isso. E eu passava em outras escolas e não tinha esse sentimento. Por quê? Não sei, sabe? E é o que você falou. Assim, eu olhei também o ranking, vou ser muito sincera, mas eu nunca coloquei ele como top do meu direcionamento. Por Uhum. quê? Porque poderia acontecer isso que você falou. Poderia ela estar lá, pô, a escola é maravilhosa. Mas para mim, né, pessoa, toque, não teria essa troca. Então, eu falei, não, eu não vou. Até o Icaro falou, Gisele, deixa essa parada de ranking para lá, porque Tá não aí, dá. entrou. Entrou. Então, eu não escolhi, eu não diria que eu colocaria isso como se fosse uma coisa primordial. Eu acho que quando a gente está no Brasil, olha o que aconteceu comigo, que deve ter acontecido contigo. A gente acha uma coisa, né? A gente tem uma visão, ah, não vou dizer errônea, mas quando você chega aqui, você sente diferente. Por exemplo, igual eu falei, Portimão que escolheu a gente. Eu acho lindo Albufeira. Acho maravilhoso. Né? Eu queria morar lá, mas né, meu custo Uhum. de vida não me permite. Mas enfim, mas eu falava, não, eu posso, né? A gente pode se espremer e tal e tentar. Hoje, veja bem, hoje a gente já, quando a gente chegou, eu disse pro Ícaro, eu falei, não quero. Lá eu não quero. Eu quero ir para visitar, eu quero ir para curtir, mas para morar, sabe, sei lá, o tal do sexto sentido não, É. como não rolou onde o Ícaro queria morar. Então assim, é,
de, né, lá do Brasil, por mais que ele puxasse no Google Maps e tal, mas você não tem sabe, o toque. De repente, poderia ser o contrário. Eu chegaria aqui, iria falar, ah, não, eu quero morar em Alcantarilha mesmo, que é onde ele queria morar. Lá vai ser bom para minha família e tal. Mas não foi isso que eu senti, sabe? Lá em Alcantarilha eu já achei assim, gente, eu vou estar longe de tudo. Eu vim para morar numa fazenda. Não dá. Para mim, não. Então, isso, assim, cada um tem uma... Mas quando a gente está longe, fica muito difícil a gente ter essa sensibilidade mais aflorada, porque você não está vivendo aqui. Uma outra coisa também que eu lembrei agora e queria deixar registrado é que a gente vem do Brasil igual um foguete. Quero tudo para ontem. E, gente, aqui em Portugal não é assim. E é geral, porque eu converso com muita gente de outros lugares e todo mundo fala. Não é assim. Eu, com essa resposta da Carla, que eu passava lá todo dia e batia lá, e aí, e aí? Ela devia estar falando, ai meu Deus, essa brasileira, ai meu Deus, né? Deveria querer me socar. Mas depois eu entendi, eu falei, gente, realmente não é assim. Lógico que hoje em dia, né, a gente já tá mais assim. Eu, pelo menos, sou muito acelerada, já tô mais desacelerada. Mas eu pelo menos, estava acostumada assim. Você mandava um e-mail agora, 5 minutos depois, se não te respondesse, meu Deus do céu. Né? Já não quero mais essa empresa, já não vou fechar mais negócio e tal. E aqui não funciona assim. Né? É tudo muito devagar. Você conversa hoje. Daqui a 15 dias tem a resposta. Então, essa coisa também é uma outra coisa que às vezes a gente acha que tá dando errado. Ai, meu Deus. Não, gente. Tá dando tudo certo. É que, né? É outro time. Aqui é outro time, né? Hoje nós vamos ter que acelerar, senão nossa live vai estourar aqui. Mas, assim, é legal você falar isso, porque quando a gente vai nas escolas, a gente quer essa resposta, né? E muita gente, né? A gente usava a escola privada no Brasil, chegou aqui e usando a escola pública, porque a escola pública aqui realmente é muito boa mesmo. Então, né, então a gente já é uma novidade você sair do ensino privado e vir para o público, mas assim, a gente tem que ter esse tempo, a gente tem que entender que é outro time e a questão aqui é desacelerar. A gente chega no 220 e a gente tem que voltar e se situar e entender o tempo deles e respeitar, porque na verdade é nós que estamos chegando aqui, a gente que tem que se adaptar. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu tô com algumas perguntas aqui. Eu acho que a gente pode ir respondendo. Eu já vi que entrou mais uma caixinha. E aí a gente vai complementando, tá bom? Tá bem. Então, eu vou ler aqui. Primeiro, eu vou falar rapidinho, senão a gente vai deixar passar batido. Que aqui a escola pública, ela é dividida em 3 níveis. O ensino básico, né, que a gente foi falando, mas não explicou a segmentação. O ensino básico, que ele é dividido em 3 ciclos. O primeiro ciclo, que a criança entra com 6 anos, vai do primeiro ano ao 4º. Aí deixa eu dar um adendo. Do primeiro ano ao 4º é uma professora todo esse tempo. Você pega a primeira professora, por exemplo, o meu filho estuda com a professora Soraya. Se ele tivesse chegado aqui no primeiro ano, ele teria pego a professora Soraya no primeiro, no segundo, no terceiro e no 4º. Isso eu não sabia. Então, ela sabe a evolução toda dele. Ele chegou aqui no segundo ano, né? No segundo ano. Segundo ano. Ele tá com ela. Ele fez segundo ano, terceiro ano e agora ele tá no 4º ano. O 4º ano é o último ano com ela. Então, tá sendo até um sofrimento para todas as crianças, né? Para desligar. Eu imagino que cria aquele laço, né? Então, e aí o segundo ciclo, que ainda faz parte desse ensino básico, vai do 5º ano ao 6º, né? Isso. O Augusto chegou aqui e pegou o 5º ano, segundo ciclo. Aí vem o terceiro ciclo,
que é do sétimo ano Sétimo ao ao nono. nono. Isso. Aí a criança sai desse ensino básico e vai para o ensino secundário, que no Brasil é equivalente ao ensino médio, né? Médio. Que aqui o secundário são 3 anos. É o 10º ano, o 11º e o 12º. Depois, terminando o secundário, vai para o superior, né? Aí acaba desmembrando É, e vendo para deixa eu onde dar vai. também uma pequena pincelada. Todo mundo me pergunta, Gisele, você voltou, os seus filhos e tal. Vou É. falar do mais velho. Eu voltei. Ele chegou aqui, ele tinha feito 9º ano, terminado no Brasil. Chegamos aqui em janeiro, ele entrou no 10º ano. Quando chegou em junho, que eles terminam o ciclo, né? Termina o ano para eles, Uhum. foi feita uma reunião com cada pais, né? Cada aluno, né? E aí eles conversaram com a gente, comigo e com o Ícaro. Olha, o seu filho tá assim, tá assado e tal. O que que nós vamos fazer? Então foi com o diretor de turma, foi tomada uma decisão se a gente queria deixar ele passar para o 11º ou ele manter no 10º. Eu e o Ícaro falamos pro diretor-geral da turma que a gente queria que ele fizesse o 10º de novo. Por quê? Porque nós chegamos, por mais que ele, né, se esforçou e tal, mas eu achei assim que ia ser muito sacrificante para ele pegar meio que o bonde andando. Ele fez essa segunda parte muito rápido. Então, eu achei melhor ele voltar. No caso do Miguel, teve essa reunião também. O meu marido está dizendo aqui, para ter mais base. Sim, teve essa reunião com o Miguel também, a professora dele. E eu cheguei a cogitar a mesma coisa. Ah, professora, então, né? Porque até então eu não sabia que eles tinham a mesma professora. Vamos, então, manter o Miguel no 2º ano. Eu não me importo. Porque lá na frente isso não vai fazer diferença alguma. Ninguém vai perguntar para ele quantos anos ele terminou os estudos. O importa é ele ter base, ter consciência daquilo que ele está fazendo. E aí ela disse que não. Porque cada caso é um caso. Ela falou que não. Que nessa idade, de 1º ou 4º ano, eles têm muito que viver. Né? Ele tem o 5º, até o 9º, tem, né? E que daria para ele, sabe, ir para frente. Aí ela até brincou comigo, é para frente que se anda, minha filha. Não vamos atrasar ele. Então, assim, cada caso é um caso. Porque, assim, pode vir alguém dizer que, mas o meu eu voltei ou não voltei. Gente, é uma opção dos pais com, né, a direção da turma. O mais velho eu achei melhor isso. E ele concordou. Ele falou, mãe, melhor mesmo, porque teve hora que eu ficava assim, boiando. É diferente, né? Enfim, continuando. É diferente mesmo, mas o Ícaro colocou aqui, acho que até vale a gente falar, porque o pessoal tem muita curiosidade, né? O ensino público aqui, eu vejo isso, né? Os meus filhos estudavam num colégio alemão, em Curitiba, particular, rígido, puxado, e eles chegaram aqui, eu vou falar o seguinte, assim, por ser público, me surpreendeu muito, eu já sabia da qualidade do ensino, e assim, eu vejo muito caso das crianças voltarem justamente porque não acompanham o sistema de ensino. Então, assim, em geral, não só nas matérias bases, né, como as específicas, eu vejo que é puxado sim, e eles têm que se esforçar muito, eles são muito cobrados. Outra coisa que eu acho bem legal de colocar é assim, claro, a gente está falando de escola tradicional, né, escola pública tradicional. Eles têm muito mais respeito, são muito mais cobrados pelos professores em termos de respeito, né, professor e aluno. Sim. Então, isso é uma coisa também que eu já senti um pouco a diferença lá do Brasil. Que lá talvez eles levavam um pouquinho mais na maciota, assim, sabe? Aqui não. E eles
Eles já têm que andar mais na linha. Agora, Aham. eu vou começar pelas perguntas, senão a gente não vai conseguir. A Tá. Ana Paula, o Ricardo tá me entregando aqui que tem mais. A Ana Paula colocou que perguntou, né? Se vocês deixaram de colocar seus filhos em alguma escola depois de pesquisa em sites? Quais? Eu não deixei. Eu, Não. eu vi, mas A não. gente até falou de É, ranking, né? Não. uhum, Assim, a gente olhava por, vamos dizer, curiosidade, é. ver se realmente está acompanhando tudo aquilo que está sendo proposto. Porque o ranking nada mais é que o quê? É uma é geral, né? Se aqueles alunos estão tendo aproveitamento do que está sendo dado. Porque o conteúdo é o mesmo de norte a sul, né? Sem Ricardo, tirar nem pôr. Ricardo está Ai, me pontuando aqui, Gi. A gente tem que tá. passar. Mas assim, Vamos. a gente considerou o ranking, mas não foi o ranking o fator que, né, Determinante, não. determinante. Aí, isso, coloca aqui o relógio que ele está me pontuando toda hora aqui. Tá. Vocês acham importante? A Ana Paula também perguntou, né? Então, a gente já respondeu se a gente acha importante o ranking. Você pode consultar, mas não é o fator que vai determinar. Você vai ter que chegar e sentir e dar É. uma avaliada, porque eu acho que nada melhor que você sentir o lugar e conversar com as pessoas para poder ter isso, né? Assim, Até ver. porque o que é bom para mim não é bom para você, né? O que o Exatamente. seu coração sente, o meu não sente. Então, tem que É, botar ali, mas não tem que ser determinar tem que nada, pesar, né? né? Tem que pesar. É. Aí, outra pergunta aqui do TVG em Portugal. Qual a região melhor para morar baseado na qualidade de escolas, do terceiro e sétimo ano, básico? Assim, se você quer considerar as escolas e não tem uma região ainda, eu diria para você, então, primeiro fazer essa Ranking. base pelo ranking e depois Isso. você ir mapeando, né? No nosso caso, a gente escolheu a região, dentro da região a gente pensou em algumas escolas, depois a gente foi para o conselho, porque a escola ela é determinada dependendo de onde você mora. Então, acho que Sim. daí tem que começar o processo inverso. A Priscila também, ela perguntou se a gente sentiu que se os filhos foram acolhidos aqui em Portugal, a gente já falou um pouco disso, né? Que da Sim. minha parte, senti que as crianças ficaram super bem e, assim, eles não tiveram problema nenhum em relação ao preconceito, se adaptaram bem. Então, acho que foi Uhum. um processo natural aí. Daí ela pergunta, na idade de 6 anos, qual o período que eles ficam na escola, se é um período integral. O período semi-integral, né? Aqui ano passado era de 8 às 3h30. Só que eles ficam mais um pouquinho, porque eles têm umas aulas extracurricular, que é o ATL. Uhum. E alguns pais, você tem uma opção de que eles ficam lá até as 5 horas. Esse ano, Complementando. o horário está diferenciado por conta do coronavírus e para as turmas não se cruzarem. Então, eles estão entrando, cada turma está entrando num horário, então tá um pouquinho diferente esse ano. Aí também ela perguntou se tem inglês no sexto ano. Tem. No sexto ano, não, perdão. Se No tem inglês primeiro, com 6 anos, começa, é o primeiro ano. começa no primeiro ano, Tá. sim. Aí, a outra pergunta aqui, que eu acho que é dela também, que ela vai chegar em setembro, e daí ela perguntou: conseguimos matricular ele normalmente? Se ele iniciar na escola, ele terá 6 anos em setembro. Aí eu vou falar para você que eu acho bem Sim. arriscado você chegar em setembro e achar uma vaga, porque Então, ela vai cair no mesmo processo do é, Miguel. Ela vai estar amparada porque o ciclo aqui começa em setembro. O que aconteceu com uma conhecida aqui é que o filho dela fez 6 anos em janeiro, só que o ciclo deles, veja bem, toma nota, o ciclo deles começa em setembro. Então, o que eles fizeram? Né? Só que ela chegou há alguns anos atrás. Tinha vaga. O que eles fizeram? Eles pegaram o filho dela, voltaram para o pré, esperaram iniciar
até setembro. Quando iniciou em setembro, eles colocaram no primeiro ano. O que eles fizeram, a parte que ela me contou, o nome dela é até Michele também, é que eles no pré eles já faziam um trabalhinho, tipo assim, diferenciado, já puxando para o primeiro ano. Mas ele não foi direto. Mas como ele já tem 6 anos e vai chegar em setembro, que é o início do ciclo, ela consegue sim. Agora, ela vai ter que ter paciência, porque as turmas vão estar fechadas e aí o Ministério da Educação vai ter que fazer o que fez com o Miguel, entendeu? O Ícaro colocando, olha o tempo, é verdade, Ícaro, a gente fala demais mesmo, mas a gente vai conseguir. É, Vamos. E depende da escola, depende de tudo, né? Porque depende da localização, tem ela vai, vários fatores. aquilo que eu falei no início, ela vai ter, primeira coisa é saber onde vai morar, depois é saber onde vai matricular. Aí eu tô com outra pergunta aqui, que é da Sueli. Ela perguntou se aqui tem escola Montessori. Eu não sei se ela perguntou se é só do Algarve ou se é em Em Portugal todo, geral. mas eu vou responder pelo Algarve. Eu vi que tem em Portugal e no Algarve também tem essa escola Montessori aqui, tem a Waldorf, que são outras escolas com outro método, né? Eu sei que uma fica em Tavira, outra em Vila Moura, mas a escola internacional desse método fica em Albufeira. Aí tem que entrar no site e dar uma pesquisada, porque eu não conheço ninguém que já tenha estudado lá, não tenho como passar a informação. Eu vou dar uma de Glória Pires, não sei opinar. Aí tem a Daiane que perguntou para crianças de 4 e 6 anos, a melhor região de escola seria Aveiro ou Vila Nova de Gaia? Aí como já não é na nossa região aqui, eu vou pedir, ou eu posso até te encaminhar alguns canais que são dessas De regiões. Aveiro, E que possa te dar um suporte maior. Mas eu vou te falar assim, que de maneira geral, eu vejo que as escolas, cada região tem escola boa. Então, assim, é melhor você definir para qual lugar você quer ir e daí faz a pesquisa ali. Porque aqui não vai ter muito disso, né? Ah, é só no norte que tem escola boa para isso, ou só no sul que tem escola boa. Não. Você vai encontrar escolas boas pelo país todo. A Érica também está perguntando, assim, é normal não ter vaga no ano em que a criança vai estudar? É normal quando não tem vaga no ano que a criança vai estudar, eles colocarem em uma sala mista? Eu acho que ela está falando talvez de um outro método, porque a tradicional não é assim, né? Aqui, se não tem vaga, cai nesse processo que você falou, que a gente já discutiu aqui. Não vi, da pública eu não vi isso. A Mariângela perguntou como é o nível de inglês na escola pública. Eu vou te falar que é muito bom. excelente. Excelente. Como foi a adaptação, né? A gente já bateu aqui, já falou que a adaptação foi boa, que a gente não teve problemas maiores, assim, né? Você contou de uma situação aí, os meus, assim, foi bem tranquilo. Aí quero ver qual mais, que aqui foi... Tem mais 2 perguntas aqui, deixa eu ver. Qual a média de preço para escolinhas para crianças de 4 anos, Gi? Então, aqui, vou dizer dessa região, varia de 200 para cima. Hoje, lá com essa portuguesa, ela me falou que essa escola que eu queria muito colocar, ela, na época que a filha dela estudava, ela já pagava, acho que quase 500 euros. Tá. É bom para já se preparar, né? Tem mais um. Vamos lá. Tenho 2 filhos de 5 e 3 anos que fazem aniversário em outubro. Vale a pena pôr na creche a de 3 anos? Olha, depende da família, né? Por exemplo, quando a gente chegou aqui, para mim era super necessário, porque, né, você também está com 2 crianças pequenas para resolver as coisas, vai num lugar, vai num outro. E uma coisa que você leva 10 minutos com os gêmeos, eu levo 2 horas. E quando eu consigo, né? Quando um corre para cada lado. Então,
vai de cada família. Eu sempre acho que é super válido a escola, assim, até porque eu digo que eles se desenvolveram muito quando eles entraram na escola e até sentiram, né, com o negócio da pandemia ter ficado em casa, porque eles mudaram da água para o vinho. Eu digo que eles saíram de ser um índiozinho para ser umas criancinha comportadinha. Porque eles subiam na mesa e eu falava que não, mas adiantava? Não, eles subiam, ficavam dançando. E Enfim, outra coisas coisa, assim, outra desse coisa nível, entendeu? é legal de colocar que os pequenininhos, né, os gêmeos da Gisele, eles falam muita coisa em inglês com a gente já. E Então, até nisso, assim, até eu descobrir, para mim eles não falavam, porque eu não falo inglês. E aí, até alguém prestar atenção, né? Que foi até uma amiga nossa, Gisele, eles uhum. falam, sua louca, mas eles falam em inglês. Aí A eu, Carol ué, falou. a mãe não fala e eles falam. Então, assim, até nisso foi bom para eles desenvolverem. E eles continuam falando, lógico, que né, agora a gente está falando mais o português e tal, mas eles preferem falar em inglês. Mas Eu aí vejo conversa com a que tia Carol bastante, quando tá com a é, tia Carol, porque a a gente, mãe aqui. se a gente pergunta, eles respondem, né? Se você pergunta em É, inglês, eles falam. Aí tem mais perguntas. Espera aí. Aqui perguntaram de apartamento, então hoje eu não vou falar sobre apartamento, porque o nosso assunto é escola. A gente pode até me mandar um direct, depois a gente responde, que senão a gente é. acaba não vencendo. Perguntaram se tem diferença entre filhos de brasileiros e portugueses, né? Eu acho que ela quis dizer em relação à escola. O que que se. Olha, eu não senti. E também, se tivesse, eu faria cara de paisagem. Eu tô nessa vibe. Mas sinceramente, eu não senti. Se você me perguntar de outras coisas, aí a gente pode, num outro momento, a gente pode entrar nesse tema, mas em É, relação à escola, não. É que aqui daí a gente não sabe o que foi considerado, né? Se é É, às vezes a é. questão só se é de valor, ou se é de comportamento, ou se tem alguma outra diferença. A Carol está dizendo que tem diferença. Talvez eu acho até que é na questão de escalão, né? Que aqui tem, que é o quanto você pode ter de desconto, o que que você consegue de repente ter um abono. Então, pode ser que É. tenha esse viés, essa pergunta aí. Qual mais? Aqui, escola pública começa a partir de quantos anos? A gente já colocou, né? Já Aqui já foi colocou. respondido. Daí perguntaram da imigração, como ficou nessa pandemia. Também a gente não vai conseguir abordar aqui sobre esse assunto. Foi perguntado da segurança, é verdade. A segurança na escola também é um fator que, assim, influencia muito para a gente. Já estão pedindo para participar de uma live. Ah, pode deixar, a gente já vai mandar depois o convite, então. Que mais aqui, Ricardo, que você anotou? Vamos lá ver. Ah, na matrícula do 10º ano, tem que escolher a área? Tem que escolher sim. Tem. Quando a criança está no 9º ano, que ela está encerrando o 3º ciclo, durante o ano todo é feito um acompanhamento com o psicólogo e ele vai abordando quais são as áreas que a criança pode escolher quando ela entra no 10º ano, que ela vai para o secundário. Aí tem algumas áreas aqui, o Arthur até escreveu para mim, vou fazer uma cópia Uhum. aqui para poder falar para vocês. Aí o secundário, ele divide em científico-humanísticos e profissionalizantes, né? Daí dos Uhum. científicos humanísticos, ele divide em 4 áreas: ciências e tecnologias, ciência e socioeconômica, línguas e humanidades e artes visuais. E o Uhum. outro que é o profissionalizante. O profissionalizante é como se fosse o nosso técnico no Brasil, né? Você já Sim. sai com uma profissão e pode exercer. Claro, você também daqui pode ir para uma faculdade, mas o que é o mais comum são eles saírem do científico humanístico e aí irem para a faculdade. E o legal que ele estava me falando é o seguinte, que na situação do científico humanístico é uma prova que eles fazem, mas que conta 30% só, né? 30% da nota
e os 70% é o desenvolvimento durante todo o secundário. Então, isso é bacana, é diferente do nosso vestibular lá, né, que a gente É, fazia. a contagem é bem complicadinha. É. E aí a outra pergunta foi sobre universidades. Não, universidades a gente não vai abordar aqui. Eu posso depois até fazer É. uma live. Eu tenho uma filha que está na universidade aqui. Ah, é? Se vocês quiserem, depois a gente pode fazer uma live, mas daí eu faço com ela, ela aborda mais essa questão, até porque ela veio para cá com bolsa, ela pode explicar. Aí, se vocês tiverem interesse, vocês coloquem aqui e a gente faz sim, tá bom? Para poder dar Verdade. uma atenção e um tempo maior para isso, para não falar nada correndo, né? Aham. Então, eu acho que Até é porque eu não isso tenho experiência nenhuma na faculdade ainda, então ainda. não saberia nem o que falar. Vou ter, né, no futuro próximo, mas espero ter ajudado. Se alguém quiser, né? Aqui, ó, vamos lá ver, agora eu consigo ler. Muito obrigada, Vera. A gente faz essa live para vocês mesmo, né, Gi? Assim, com o intuito de passar um pouco do que a gente sabe. Assim, tanto eu quanto a Gisele Verdade. chegou um pouco antes, eu tô há 2 anos, vai fazer 2 anos aqui. Então, muitas coisas a gente ainda não sabe, tem que pesquisar, vai perguntar. Então, se ficou alguma coisa que não ficou claro, manda um direct, né? Deixa um recado, a gente vai atrás, a gente vai pesquisar se ficou alguma dúvida ou alguma coisa que não foi respondida. Mas assim, eu quero Verdade. agradecer, vai ficar gravado assim. Eu quero agradecer de coração quem participou, quero agradecer muito a Gisele, porque assim, foi um prazer conhecer ela. Assim, nós temos situações muito parecidas, né, Parecido. de trabalho e tudo, e assim, de marido de trabalho, de casa, de luta, e quero deixar minha admiração por ela, porque ela é uma grande guerreira, ela fica aqui grande parte sozinha, cuida dessas 4 crianças, e assim, a gente vai se conhecendo e vai tentando sempre ajudar, ser um ao suporte do outro, porque Verdade. o que faz a diferença e a gente permanecer aqui, ainda mais nesse período de pandemia, é a gente saber que a gente tem alguém próximo que possa contar, né? Porque a nossa família está longe. Então, assim, eu quero agradecer muito, tá, Gi? Obrigada pelo teu tempo. Eu sei que você fez uma grande manobra aí para poder me atender com as O mais crianças. velho tá lá Eu sei, com eles agradecer. e Agradecer o Matheus, o Miguel, que estão segurando os gêmeos lá. E assim, obrigada de coração mesmo, tá, amiga? Assim, foi muito ah, bom. E espero que obrigada a venha outras. você, adorei, assim, foi um bate-papo super tranquilo. Fiquei um pouquinho nervosa no início, mas depois passou. Espero ter ajudado e, lógico, né, a verdade não é absoluta, foi tudo que a gente passou. Se alguém quiser mais informações, eu super respondo. Adoro bater papo, adoro falar, né? Quase vocês não perceberam isso. E é isso, assim. Quem quiser, me segue lá no Instagram, Camila Ia falar para Chaim. você. Assim, só às vezes eu tô muito aborrecida, reclamo bastante, mas é isso aí. Não, É, ela é muito divertido, vocês vão gostar. Além do Instagram, fala aí, Gi, ela tem um canal no YouTube e ela compartilha as coisas do dia a dia, das crianças, das dificuldades aqui. Então é bem legal. Quem não segue a Gisele, começa a seguir lá e vocês vão gostar. Um beijo pra então, vocês. o YouTube é mais assim, por diversão, não é igual da Michelle, né, que leva a coisa mais a sério. Eu lá só falo besteira, como no Instagram, é mais dia a dia. Eu não quero ter esse compromisso de ficar, né, repórter, de passar as informações corretas, porque eu sou uma negação. Agora, de passar assim a vivência é comigo. Isso aí. Perrengue, toca aqui. Gi, obrigada, tá? Boa noite. Beijo. Obrigada a vocês, Boa gente. noite. Beijo. Obrigada, gente. Eu vou Tchau. deixar gravado aqui para depois quem quiser assistir ou repassar alguma coisa. Ai, foi top. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.